A ministra da Cultura, Margarete Menezes, entrou de forma sutil na recente polêmica envolvendo Cláudia Leite, cantora que está sendo investigada pelo Ministério Público da Bahia por racismo religioso. O inquérito foi aberto após a cantora mudar a letra da música Caranguejo, substituindo a saudação tradicional a Iemanjá por uma menção a Meu Rei Iexuá, em referência a Jesus Cristo. Sem mencionar Cláudia Leite, a ministra de Lula disse o seguinte na quarta-feira 1º, durante um festival em Salvador. Abre aspas. É importante a gente buscar na história. Agora, a história real. História não é narrativa. É a realidade dessa história, desse povo afro-brasileiro, dessa cultura, tantas perseguições desde o tempo da escravidão. Está na hora de a gente pensar melhor e se comportar melhor em relação aos direitos dos povos afro-brasileiros, da sua religião, da sua maneira de fazer, de se vestir, de comer, porque colabora demais com a criação e com esse Brasil imenso. A cantora Daniela Mercury, que também participou, adotou o mesmo tom de Margarete Menezes. Abre aspas. Se o candomblé sofre preconceito, é porque o preto sempre sofreu preconceito. Isso é uma consequência do racismo. Ricardo Ketzmann, o que você acha dessas declarações da Margarete Menezes e da Daniela Mercury? Duda, antes de me posicionar com relação à declaração, às declarações de ambas, eu queria me posicionar, se você me permite, com relação à intromissão ou à entrada do Ministério Público da Bahia nesse caso. Porque corre uma investigação por parte do Ministério Público da Bahia contra a cantora Cláudia Leite por intolerância religiosa e racismo, por causa desse fato que você acabou de falar. A mim, isso me parece, isso beira, a meu ver, um abuso de poder do Ministério Público. Porque se alguém me mostrar minimamente onde há intolerância religiosa ou racismo, pelo fato de acordo com a crença dela, ela alterar um nome de Iemanjá para Yeshua por causa da religião dela. Aonde há intolerância? Porque aí, a meu ver, Duda, a intolerância está vindo de lá para cá, está indo contra ela. Existe um campo do direito, que é o direito da propriedade intelectual. Propriedade intelectual, para esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, propriedade intelectual é tudo que deriva, é uma obra, é tudo aquilo que deriva do ato, da autoria de uma pessoa. Um artista que pinta, um artista plástico que pinta um quadro, ou que faz alguma obra plástica, ele tem a propriedade intelectual sobre aquilo. O escritor de uma música, um designer, um arquiteto, alguém que escreve um livro, tudo isso faz jus à propriedade intelectual. Se há alguém que poderia estar reclamando com a Cláudia Leite, agora, são os autores da música. E me perdoa, tá, Duda? Eu nem sei se ela não é uma das autoras ou apenas ela é autora. Não, mas os autores... acho que tem 4 letristas, ela é intérprete. Isso, por isso que eu não tenho certeza, mas eu já tinha visto isso. Então, esses autores, esses letristas, poderiam falar assim, olha, você está alterando sem a minha permissão a letra de uma música minha, uma propriedade intelectual minha, eu tenho que te dar esse direito. Isso tem que se dar no campo dos privados, entre autor e cantor, e não com o Ministério Público da Bahia, compreende? Porque não há indício algum de intolerância religiosa ou de racismo. Agora, quanto às declarações da ministra e da cantora também, eu vou dizer o quê? É o tal do identitarismo, é a tal da cultura woke, é a tal da lacração. É sempre colocar no outro aquilo que o outro não faz para poder ganhar aplausos da própria bolha. Eu li algumas mensagens, que não eram mensagens, eram ofensas a Cláudia Leite, à época desses fatos, mensagens essas, sim,
que seriam de cunho se houvesse, que não há, deixa eu deixar bem claro, se houvesse o tal do racismo inverso, né? Porque é uma bobagem falar isso. Qualquer branco dizer que pode ser alvo de racismo, a meu ver, é indevido. Mas se houvesse esse termo, se houvesse realmente o fato do racismo inverso, ela foi chamada de branca, de brancura, que ela estava agindo de acordo com a brancura cristã. Isso sim é uma intolerância. Aí eu estou falando do caso religiosa. Porque quando você, em defesa de uma religião, do candomblé, da Umbanda, eu nunca sei diferenciar muito bem os dois, para mim tudo está inserido no campo do espiritismo. Se você vai e ataca o cristianismo por causa disso, está vindo de você essa intolerância religiosa. E nessa hora o Ministério Público da Bahia finge que não enxerga nada. Tem uma história, né, do cancelamento, que as pessoas falam cancelamento é que nem macumba. Só funciona em quem acredita. Então, o que aconteceu aí no caso? A Cláudia Leite ficou preocupada que isso poderia ter algum problema para ela e ela quis ficar de bem com essa turma que está indo lá criticar ela, né? Seja o pessoal de uma ONG afro-brasileira, ou a Ialorixá, que estava ali acionando o Ministério Público, ou a imprensa, que também acabou dando muita ênfase para isso daí, como se ela realmente tivesse feito alguma coisa. E a Cláudia Leite, meio que, ao mudar a letra da música, tirar ali o Yeshua e colocar de novo a Iemanjá, ela acabou cedendo a essa pressão. E aí eu acho que tem um problema. Ela poderia não ligar para isso, certo? Ela poderia falar assim, olha, as pessoas estão ali me criticando, mas toca o meu barco, isso aqui é liberdade de expressão. Os 4 letristas lá da música, ninguém reclamou. Fez ali que nem o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos tinha aquela música, se o bem e o mal existem, você pode escolher. O Roberto Carlos mudou, se o bem e o bem existem, você pode escolher. Ele é um intérprete, é um direito dele, e não voltou atrás de nada, né? Agora, a Cláudia Leite voltou atrás, né? E aí ela acaba meio que cedendo para esses grupos de pressão que agora ficam mais fortalecidos, né? Mais empoderados, e vão continuar patrulhando todo mundo que escreve música sobre Iemanjá, né? Corre o risco da gente ter, em algum momento, um comitê de análise de música, de letras de música, no Brasil inteiro, para ver se a música ali confere com a pauta ideológica do momento e se ninguém muda a música depois, né? É um cenário um pouco distópico, né? Meio apavorador, você não concorda? Na verdade, Duda, se isso ocorresse, né, se isso vier a ocorrer, a gente não está falando de comitê, a gente vai estar falando de um comissariado, né? A lá, antiga União Soviética, a lá KGB, para poder chamar. Um comitê, né? Comitê de defesa. Comissariado, verdade, para poder chamar aqueles que eles acham que estão cometendo algum tipo de crime, né? E fazer uma espécie de inquérito. Afinal de contas, quem são vocês? Com que direito vocês atentam? Obviamente, isso na visão dessa turma, vocês atentam contra Iemanjá. O que, repito, não tem absolutamente nenhum indício disso pelo fato da Cláudia Leite substituir Iemanjá por Yeshua por causa da religião dela, meu Deus do céu. É por isso que eu falo, isso é uma intolerância contrária. Ela que está sendo alvo de intolerância. Eu entendo, é algo de foro íntimo ela ter cedido à pressão, ela ter cedido a essa patrulha ideológica. É uma opção dela não querer confusão, é uma opção dela talvez não querer confusão com colegas. Você falou do comentário, né, da Daniela Mercury. A Daniela Mercury é uma artista intimamente ligada ao PT, intimamente ligada ao Lula. Eu me recordo que há alguns dias ela chegou a criticar, olha só, porque além de cantora, e ao que parece também vigilante de música sobre Iemanjá, ela também criticou quem estava falando da alta do dólar. Ela defendeu o governo Lula pela alta do dólar. Né? Multitask, nesse caso, entende de tudo. É uma pena, eu sinceramente acho uma pena a Cláudia Leite ter sucumbido a essa patrulha, mas eu respeito, é como eu disse, nem todo mundo, Duda, está disposto ao confronto, né? A brigar por uma causa.
Vamos ver, Ricardo, se ela realmente recuou, porque às vezes também assim, ela diz alguma coisa, você vê que tem ali muita frase que é meio por cima, né? Eu vi as declarações que ela deu, então a gente precisa ver se ela vai voltar a cantar essa música e aí como ela vai cantar, vai ter essa expectativa, coisa chata, né? As pessoas poderiam estar indo lá ver o show dela só para curtir, para dançar, para extravasar, e aí na verdade não, próximo show dela, se ela incluir essa música, vai ter essa patrulha ideológica chata lá assistindo só para depois reclamar.